Boa noite, pessoal. Essa nossa aula vai ser de maneira remota, né? Na verdade, remota sempre é, né? Mas vai ser assíncrona. É, Isso a gente perde um pouquinho, né? Eu considero que a gente perde aquele contato mais de perto, onde vocês podem me fazer perguntas, né? E eu respondo aqui de forma mais livre, né? A gente vai conversando e a aula foi melhor, então é, não se assustem se a aula for mais curta, né? Porque realmente o que faz a aula ser um pouco mais longa são as nossas conversas, né? Porque se é só resolver questão a gente resolve um pouco mais rápido. Mas enfim, né? Como eu tô fazendo isso ao finalzinho da tarde, não, não tem muito o que eu. Muitas dúvidas, né? Vocês não me trouxeram as dúvidas. Mas eu vou fazer o que me trouxeram, né? Obviamente. E umas que eu considero um pouco mais complicadas desse TC. E lembrando que a qualquer momento vocês podem me falar comigo no WhatsApp. Realmente está sendo de forma remota hoje por conta da correria, né? Infelizmente são alguns eventos que estão impedindo que eu faça ao vivo, né? Tipo às 8 horas mesmo. Mas vai ao ar às 8 horas, né? Creio eu. E eu vou mandar o link às 8 horas. Bom, sem mais delongas, né? Vamos começar a resolver esse TC. Vou começar pela primeira aqui, que eu acho que é uma questão até um pouco batida, né? Essa questão é bem conhecida, ela, do Enem. Diz aqui, né? José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranja. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que, ao final da primeira parte, eles distribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 6, 5 e 4, respectivamente. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção de 4, 4, 2. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Bom, primeiramente, né? O que a gente tem que levar em consideração aqui. O número de laranjas que vai levar no primeiro trajeto é o mesmo que vai levar no segundo trajeto, né? Até porque não vai deixar nenhum laranja pelo caminho. Então, o total, né? O total de laranjas é o mesmo, tanto para o primeiro quanto para o segundo. Esse é um ponto, né? E o segundo ponto também é que eu estou usando esse aplicativo aqui, mas eu não gostaria de estar usando, eu queria estar usando o Good Notes, mas é mais um problemazinho técnico, né, da gente. Mas a partir da próxima aula a gente já vai estar usando o Good Notes normalmente, que é o que eu gosto de usar. Então, vamos prosseguir aqui. Então a gente vai fazer por partes, né? Sempre faz por partes, para a gente não perder o raciocínio. Primeiro trajeto, né, que a gente vai tratar aqui, ele diz que tem uma proporção de 6 para 5 para 4. Então, 6 vezes alguma coisa, mais 5 vezes essa mesma coisa, mais 4 vezes essa mesma coisa, vai dar o total, né? E como tem tudo aqui, se a gente somar, dá 15, então a gente vai ter essa proporção. 6 vezes x, sendo x uma constante de proporcionalidade qualquer, é igual a, sobre 15, né? Vai ser o número de laranjas que José vai levar. 5x sobre 15 é o número de laranjas que Carlos vai levar. E 4x sobre 15 é o número de laranjas que Paulo vai levar nesse primeiro trajeto. Já no segundo trajeto, o que vai acontecer? Está na proporção de 4 para 4 para 2. Nesse caso, vai ficar 4 vezes outra constante de proporcionalidade. Deixa eu ver aqui. Outra constante de proporcionalidade aqui. Chamar de x2 sobre. Agora a soma aqui é 10. Sobre 10. Né? 4x2 sobre 10. O Carlos vai ser 4x2 sobre 10.
4x2 sobre 10. E o Paulo vai ser 2x2 sobre 10. Bom, ele diz pra gente que uma pessoa vai levar 50 laranjas a mais, né? No primeiro trajeto que no segundo trajeto. Vamos saber quem é que vai levar mais, né? Para isso, a gente tem que levar, né, tudo pro mesmo patamar, né? Como assim mesmo patamar? Se eu deixar tanto aqui em cima, né, no primeiro trajeto, aqui, quanto nesse ponto aqui do segundo trajeto, se eu deixar no mesmo denominador, eu vou ter as mesmas constantes de proporcionalidade, visto que a gente tem o mesmo número de laranjas, né? Tanto em cima quanto embaixo, no primeiro trajeto quanto no segundo trajeto. Então, para eu colocar, né, tudo em um denominador só, é mais fácil eu ir do menor para o maior. No caso do 10 para o 15. Para eu ir do 10 para o 15, eu preciso multiplicar por 1,5. Então, eu vou multiplicar todos os daqui de baixo, todos esses itens aqui, por 1,5, tanto em cima quanto embaixo. Para a gente ficar, por exemplo, 4x2 sobre 10. Se eu multiplicar por 1,5 embaixo, dá 15. 1,5 em cima fica 1,5 vezes 4, que é 6x2. Agora, como eu botei no mesmo denominador, eu tenho que esse x2 vai ser igual àquele meu x, mas já eu vou falar isso melhor. Vamos fazer isso pro restante. Embaixo, o Carlos, pro Carlos vai ficar embaixo 15, né, com 1,5 vezes 10, e em cima 1,5 vezes 4, que é 6x2. E agora, pro Paulo, 10 vezes 1,5, 15. 2 vezes 1,5, 3x2. Então, a gente tem o quê? A gente tem na mesma proporcionalidade, né? Essa 15 aqui, 15 aqui, 15 aqui. A única coisa que eu fiz foi redistribuir, por exemplo, o número de laranjas, né? E alguém ficou a mais. Quem ficou a mais? Se eu já coloquei tudo na mesma constante de proporcionalidade, quando eu coloco com o mesmo denominador, eu faço isso, então esse x2 vai ser igual a x, né? Então, foi de 6x para 6x sobre 15, né? 6x sobre 15 para 6x sobre 15. Ou seja, o José não fez diferença para ele. Ele continuou com o mesmo número de laranjas, carregando o mesmo número de laranjas. Mas aí vem pro Carlos, né? O Carlos tinha 5x sobre 15 e passou para 6x sobre 15. E o Paulo foi de 4x sobre 15 para 3x sobre 15. O que é que a gente pode dizer sobre isso, né? Que o Carlos aumentou o número de laranjas e o Paulo diminuiu o número de laranjas. Na proporção agora ficou na proporção de 6 para 6 para 3. Né? Então, quem que aumentou o número de laranjas? Foi de 5x para 6x. Então, aumentou 1x. 1x. Então, aumentou x. E o que é que ele diz? Que aumentou 50 laranjas. X aqui é igual a 50. Beleza? Então, ele quer... O que é que ele quer? Transportar na segunda parte do trajeto. Ele quer saber a ordem, né? Então, vai ser 6x, né? 6 vezes 50, que é igual a 300. Então, ficou 300. O Carlos, né? Esse foi o José. O Carlos também vai ficar 6 vezes 50, 300. E o Paulo vai ser 3 vezes 50, 150. Beleza? É isso que vai acontecer.
Agora vamos para terceira questão. Acho que foi a terceira. Não, pediram a segunda também. Vamos para a segunda questão aqui. Deu tempo aí de printar, né? Vou dar um tempinho aqui para vocês printarem. E apagar só essa parte. Vamos fazer essa segunda questão agora, tá? Ele diz aqui, né? Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu 30% do total investido, tá? Então, se ela investiu X, um investimento de X, no primeiro mês ela perdeu 30%. Então, ao fim do primeiro mês ela perdeu 30%. No segundo mês, recuperou 20% do que havia perdido. Então, primeiro mês, a gente sempre faz por partes, tá? Perde 30% é a mesma coisa que ter 70%, 0,7 de X. Se eu perder 30% é a mesma coisa de continuar com 70% do que tinha. Então, no segundo mês, recupera 20% do que perdeu. Então, ele vai manter os 70% que tinha, mas recuperar 20%, 0,2, do que perdeu, de 0,3x. Ele perdeu 0,3x. Depois desses 2 meses, revelou tirar um montante de 3.800 gerado pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações correspondentes ao valor de. Então ele retirou, né, depois desse segundo mês, isso aqui que é igual a R$ 3.800. Então pronto, né? 0,2 vezes 0,3 dá 0,06. Isso aqui dá 0,06. Então isso aqui é 0,7 mais 0,06 mais 0,06x igual a 0,76x é igual a 3.800. Aqui, né, fica x igual a 3.800 dividido por 0,76. Isso aqui é igual a 5.000 reais. Então, letra C. Isso aqui é a letra B. Beleza, sem mais delongas, vamos continuar com as questões. Para vocês printarem, né? E prosseguimos. Vamos para terceira questão. O que ele diz, né? Em abril de 2009, o Observatório Espacial Americano SWIFT captou um feixe de raios gama provenientes de uma explosão no espaço. Cientistas italianos e ingleses apresentaram as conclusões de que as luzes captadas provêm do colapso de uma estrela ocorrido há 13 bilhões de anos, apenas 630 milhões de anos após o Big Bang. Expansão súbita que originou o universo batizado de GRB 090423. A estrela é o objeto celeste mais antigo já observado pelo homem. Suponha uma escala de 0 hora a 24 horas e considere que o Big Bang ocorreu exatamente a 0 hora. Desse modo, a explosão da estrela teria ocorrido às... Beleza. O que é que ele quer aqui, né? Ele quer como se fosse... Ele quer que a gente date, né? Esse evento a partir de 24 horas, né? Primeiramente, né? Ele diz que cadê? Ele diz que ocorreu há 13 bilhões de anos e o universo tinha 630 milhões de anos naquele momento. Então, o Big Bang ocorreu no tempo zero
e ele quer o... E 24 horas aqui. Eu vou colocar ao contrário aqui. Colocando ao contrário. 0 hora aqui, 24 horas aqui. E aqui é como se fosse o zero também, né? O zero, tempo zero. E aqui 13,63 bilhões de anos, tá? Aí ele quer o que ocorreu aqui, né? A 0,63 bilhões. Ele quer em hora, né? Quantas horas teria se passado? Bom, a gente pode... Aqui não dá para ter um chute tão bom, né? Porque tem questões assim, nesse tipo do Enem, que a gente vai tentar chutar, né? Por exemplo, né? 13,63 bilhões. A gente pode arredondar ali para mais ou menos 12 horas, né? Seria uma coisa que eu faria no Enem, né? 12 horas é metade de 24 horas. Ou 12 bilhões, né? No caso. É metade de 24 bilhões. Então, estaria, né? Mais ou menos ali perto dos 0,63 é aproximadamente meio bilhão, né? Então o meio bilhão estaria mais ou menos próximo ali de como se fosse uma hora, né? Uma regra de 3, né? Se a gente colocasse aqui como 12 bilhões e isso aqui como 0,5 bilhões, né? No Enem a gente estaria procurando algo em torno dessa proporcionalidade, né? De 0 para 24 e de 0,5 para 12, né? Então é como se fosse o seguinte, né? 24 horas está para 12 bilhões de anos e 0,5, né, que é 0,5 bilhões de anos, que é o que eu estaria para quanto, né? E essa conta aqui é bem mais simples, né, que a gente de fazer, que daria exatamente aproximadamente uma hora, né? Então, no Enem, né, quando não tem os itens muito próximos, a gente pode fazer essa aproximação e daria certo, né? Por exemplo, a gente não iria para essas daqui, para essas daqui, a gente ficaria em torno dessas três aqui, né? Já é um espaço amostral melhor. E provavelmente sendo essa, né? Porque é mais próximo de uma hora. Mas vamos fazer com mais cautela, né? Porque a gente está aqui, a gente não está na hora do Enem. Mas o chute seria mais ou menos esse, tá? Só um segundo. Precisa. Mas aqui, o que a gente pode fazer, né? A gente pode sim arredondar, tá? Um arredondamento um pouquinho melhor, né? De 12, de 13,6 para 12 não é tão interessante, mas de 13,6 para 13 pode sim, né? Então a gente vai aqui 13 bi e aqui para 0,6 bilhões. Então a gente pode fazer exatamente isso, tá? Não é 0,66, tá? É 0,6 bilhões. Isso é um B. Então, 13 bilhões tá para 24 horas. Para 24 horas. Assim como 0,6 bilhões tá para x. Quanto é x? X é igual. Vou fazer a continha aqui, tá? Fica 0,6 vezes 24 dividido por 13. Isso aqui dá aproximadamente 1,10 hora. Então, letra A, tá? Então é assim que a gente faz, tá? Essas aproximações são interessantíssimas. E é muito mais fácil a gente fazer 0,6 vezes 24 sobre 13 do que 0,63 vezes 24 sobre 13,63. Podia ser também aqui o 0,5,
mas sempre com muito cuidado, tá? Nas aproximações. Vamos prosseguir aqui. Agora essa daqui é um pouquinho de trigonometria, né? Ele diz aqui, para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual A fazendo alfa, né? Fazendo mira em um ponto fixo P na praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B do ponto de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob o ângulo visual 2α, né? A figura ilustra essa situação. Tá meio mal formulado aqui, né? Tá meio mal editado aqui. Peço até desculpa. Mas dá para entender, né? O que ele quer. Aí ele suponha que o navegante tenha medido o ângulo α igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância de AB de 2.000 metros. Então aqui é 2.000 metros, α igual a 30 graus, 2α igual a 60 graus. Esses aí são ângulos conhecidos da gente, né? Aí diz, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será, né? Então, beleza. Vamos lá. Ele diz aqui que andou 2.000 metros, né? Alfa. A gente vai fazer o seguinte aqui, tá? A gente vai cravar essa distância aqui, né? Distância D. Distância X, no caso, vou chamar de X. Distância X. Aí, aqui é 30, aqui é 60. O complementar de 60, né? Suplementar, no caso, 60 é 120 graus. 120 com 30, 150 para 180, aqui tem que ser 30 também. Tá? Se aqui é 60, aqui é 90, aqui é 30 graus. Então, ó, esse ângulo aqui é 30 e esse ângulo aqui é 30. Ângulos iguais estão dispostos sobre lados iguais, né? Então aqui também é 2.000 metros. Aí aqui ficou mais de boa, né? Porque a gente pode fazer pelo seno, né? Seno de 60 graus, que é de 2α ali, fazendo com relação a 2α. Seno desse 2α é cateto oposto, que é x, sobre 2.000. Seno de 60 graus é igual a x sobre 2.000. E o que é seno de 2α, né? Seno de 2α é igual a cosseno de α, né? Que é seno de 60 igual a cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, x é igual a 2.000 vai para lá. 2.000 raiz de 3 sobre 2. X vai ser igual a 2.000 sobre 2 igual a 1.000 raiz de 3. Essa é a menor distância do barco à praia. Letra B. Ok? Essa questão aqui tinha uma pegada mais trigonometria, né? Então, às vezes a galera acha um pouco mais complicado. Mas, sacando essa história dos ângulos, né? Que 30 graus, os lados são iguais, ele dá um dos lados, então já facilita muito a nossa vida aqui, né? Só na intuição. Agora, prosseguindo, né? Deixa eu ver uma questão aqui boa fazer uma probabilidade, né? Para tem bastante dificuldade com probabilidade. Vamos tentar fazer da melhor forma, tá?
Ele diz aqui. Isso é 13. Não. 14. Ele diz, em uma cartela de rifa com números de 1 a 100, João comprou todos os números múltiplos de 2 e Paulo todos os múltiplos de 3, com exceção daqueles que já haviam sido comprados por João. Então ele não comprou os múltiplos de 3, que são pares, né? Porque ser múltiplo de 2 e múltiplo de 3 ao mesmo tempo são os pares, né? São os múltiplos de 3 pares. Desse modo, a probabilidade de que nenhum deles ganhe o prêmio é de... Beleza. A gente pode dizer, né? Quando a gente está trabalhando com esses tipos de eventos, a gente pode chamar o número A de um evento A, né? Que é o resultado sendo múltiplo de 2. E o evento B, que é o resultado sendo múltiplo de 3. E sendo C, né, resultado não múltiplo de 2 e 3. Nem de 3 no caso, né? Então, qual é a probabilidade do evento A, né? Probabilidade de A. Se pá é 50%, né? Eu tenho 50 números pares, de 1 a 100 eu tenho 50 números pares e 50 números ímpares. Então é 50%. Pronto, isso é mais tranquilo, né? Agora, a probabilidade do evento B, que é ser múltiplo de 3. Existem 33 múltiplos de 3 de 1 a 99, né? São 33 múltiplos de 3. Então são 100 números, 33%. Agora, de ser probabilidade de ser múltiplo de A e de B, ou seja, a interseção B, ao mesmo tempo, né, ser múltiplo de A e B, é a mesma probabilidade de ser múltiplo de 6, né? Então, os múltiplos de 6 existem de 1 a 100, existem 16 múltiplos de 100, de 6, de 1 a 100, né? Existem os 10 de 60, aí 66, 72, 78, 84, 90 e 96, né? São os 6 a mais dos múltiplos de 6. Então é 16 entre 100. Mas esses 16 entre 100 já estão sendo contabilizados nessa continha aqui de PA e PB, né? Então o que é que a gente tem, né? Para ser múltiplo de A e B, né? A união PA união B, eu tenho que ser PA mais PB menos a interseção. Essa é uma formulazinha, tá? Que facilita bastante. Menos a interseção de A e B, tá? Menos uma. Porque quando eu conto PA, eu já estou contando a interseção com PB, né? Uma vez, né? Porque pelo menos, dentre esses 50 PA aqui, dentre esses 50 PA, tem os 16 que são múltiplos de 3 também, né? E dentre esses 33 aqui, 33 PB, né? 33%, múltiplos de 3, eu estou contando desses 36, 16 que são também múltiplos de 2, né? São múltiplos de 3 e pares. Então eu estou contando duas vezes a interseção. Então para isso eu tenho que retirar uma vez essa interseção. Por isso esse menos PA interseção B. Então, no caso, a gente tem o PA união B igual a 50% mais 33% menos 16%. É igual a 63%. Beleza. Achamos 63% PA união B, né?
Mas ele quer a probabilidade de não ter múltiplo de 2 ou 3, né? 2 e 3. Nem de 2 nem de 3. Então, eu quero o 100%, que é o 1, menos 63%. Né? 63 é? Não, é 67. Foi mal, desculpa. Isso aqui dá 67. 67. Isso aqui menos 67%. Isso aqui vai dar 33%. Ou 33 dividido por 100 ou 33%. Logo aqui a resposta é a letra B. Beleza? Essa questãozinha complicada de probabilidade, né? E vamos tentar fazer essa 15 aqui também de probabilidade. Ele diz aqui, uma palavra que pode fazer sentido ou não na língua portuguesa possui 5 letras. Embaralhando, permutando, no caso, as letras dessa palavra, obtém-se 30 anagramas diferentes, os quais também formam palavras com sentido ou não. Logo, nas letras diferentes que essa palavra possui, é. Ele diz, uma palavra que pode fazer sentido ou não na língua portuguesa possui 5 letras. Embaralhando ou permutando, né, as letras dessa palavra, obtém-se 30 anagramas diferentes. Beleza. Aqui é método da tentativa e erro, né? Ele diz aqui que tem 30 anagramas diferentes, né? É aquela famosa permutação com repetição. Ele quer 5 letras, né? Com anagramas diferentes. Aí existem as possibilidades, né? E ele quer aqui tem 5 anagramas diferentes. Então vamos listar as possibilidades que podem ocorrer aqui, né? Que é a seguinte: existe a possibilidade das 5 serem letras iguais, por exemplo, A e A. Aí no caso só tem um anagrama diferente, né? Aí existe a possibilidade também de 4 repetições. Isso aqui é 5 repetições, né? Agora pode ser 4 repetições. Aí, né, já muda um pouquinho, né? Que existe a possibilidade de 5 anagramas possíveis, né? Porque essa letra diferente, por exemplo, tudo A, mas só uma letra diferente. Pode ser o B aqui, né? Pode estar aqui, pode estar aqui, aqui ou aqui. Então eu posso ter o B transitando entre esses diferentes aqui. A gente pode ter com 3 repetições, né? E 2 letras diferentes, né? Que aí a gente já faz de outra forma, né? Aí tem aquela velha formulazinha, né? De 5 fatorial sobre as 3 repetições, né? E o resto não repete. Isso aqui vai ficar 120 dividido por 6, que é igual a 20 repetições. 20 anagramas. Existe a possibilidade também de 3 repetições mais 2 repetições, né? Isso aqui, no caso, esse primeiro aqui é com 2 outras letras diferentes. Aqui pode ser, por exemplo, né? A, B, C. E agora, com 2 repetições e 3 repetições, no caso. Aí a gente tem aquela formulazinha, né? 3 fatorial, 2 fatorial, que é igual a 126 vezes 2, que é igual a 10 anagramas diferentes. Aqui pode ser, por exemplo, A, B, B. Agora a gente tem com... repete aí 2 repetições e mais 3 repetições, aí é igual, né? Ou pode ser também 2 repetições mais
duas repetições e um diferente, né? Pode ser isso. Aí nesse caso ficaria 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é igual a 120. 2 vezes 2, que é igual a 120 dividido por 4, 30 anagramas diferentes. No caso pode ser A, B, B, C. Aí nesse caso, né, a gente chegou aos 30 anagramas diferentes. Mas poderia também ter a possibilidade de duas repetições mais 3 letras diferentes. Ficaria 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é igual a 60 anagramas diferentes. Por exemplo, A, B, C, D. Tá. E pode ser também tudo sem repetição, que aí seria 120 folgas, né? 5 fatorial. Bom, a gente achou, né? Então, no caso, tem 1, 2, 3 letras, né? Letra C. Beleza. Eu acho que eu consegui abordar já tudo, né? Foi quase tudo, no caso. Como eu disse, né? As aulas assim, né? Nessa modalidade assíncrona, elas são um pouco mais curtas, né? Bem mais curtas do que as aulas normais. Mas, assim, eu peço que vocês, se tiverem dúvida em outra questão, né? Que não essas, tragam pra mim que a gente vai resolver, tá ok? A gente resolve tranquilamente. Eu faço com você e não se preocupe com relação a isso, tá? Tchau, tchau, viu, gente? E boa semana a todos e espero vocês no nosso próximo encontro aí de natureza, tá? Eu vou enviar o TC, né? Vou estar enviando, eu acho que agora vocês já devem estar com eles em mãos, né? Quando escutarem, forem ver essa aula. E na sexta-feira eu vou postar também de maneira assíncrona a aula de ciência da natureza, né? Mais uma boa noite aí pra vocês e até a próxima.